Obrigado que podemos chegar na Tua presença, tal qual estamos. Tu nos vês, Senhor, conheces o nosso coração, nossa vida, nada te é oculto. E ainda assim Tu nos aceitas, não porque merecemos, mas porque nos olhas através do sacrifício de Cristo, que nos reconciliou contigo, em quem temos a paz, temos vida nova, vida eterna. Senhor, também vem agora falar aos nossos corações por meio da mensagem, que Tua palavra venha nortear nossas vidas, ensina-nos os Teus caminhos, dá-nos coragem, ousadia renovada para andar e permanecermos nos Teus caminhos. Assim nós nos submetemos a Ti no falar e no ouvir, clamando por Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos retomando o nosso tema. Este é o terceiro momento que falamos a respeito de sermos pacificadores, reconciliadores, e temos usado como referência apenas o Mateus 5:9, uma palavra bem curta, onde Jesus diz: bem-aventurados, felizes são os pacificadores, ou seja, os promotores da paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. É uma grande honra poder ser chamado filho, filha de Deus. Em João nos é dito que este é um direito dado a todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Falamos que ser pacificador é muito mais do que sermos meros mantenedores da paz ou apaziguadores. É a turma do deixa disso, não adianta fazer nada, deixa o tempo que vai curar, a coisa vai passar. Não é isso. Apaziguador são aqueles que tentam cobrir os conflitos com panos quentes. Sermos pacificadores, reconciliadores, falamos que demanda uma atitude, uma proatividade, uma iniciativa de ir em direção ao outro. E aí falamos do primeiro passo, quando se trata de buscar a reconciliação, dê o primeiro passo. Vá ao encontro da pessoa, tome a iniciativa. Ainda que talvez grande parte da culpa tenha sido do outro, comece você mesmo, ir na direção da resolução do conflito. Falamos também, rapidamente, de que o medo costuma nos deter. O medo paralisa. O medo é uma sensação, né? Um sentimento, ele é bastante útil. Ele geralmente provoca duas reações distintas. Ou ele nos paralisa, ou ele nos coloca em fuga. Porque é um instinto de defesa, de sobrevivência. Diante de uma situação que não conhecemos, diante de um ataque, seja do que for, o medo pode causar essas duas coisas. Mas no que se trata de nos reconciliarmos, o medo muitas vezes nos detém. E vimos que a força, a coragem, a ousadia de tomar a iniciativa, de dar o primeiro passo, provém do Senhor através do Espírito Santo. Porque é pelo Espírito Santo que o amor de Deus é derramado em nossos corações. E é desse amor que precisamos, é dele que vem a coragem para suplantarmos o medo. Como diz João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17 e 18, já mencionamos, mas é bom trazer à memória. À medida que permanecemos em Deus, assim como Jesus falou sistematicamente lá em João 15, sobre a videira e os ramos, permaneçam em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada.
também não temos coragem para ir ao encontro do outro. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Isso eu estou usando a Nova Versão Transformadora. Assim teremos confiança no dia do julgamento, porque vivemos com Jesus, como Jesus viveu nesse mundo. E esse amor que é derramado em nosso coração não tem medo, porque o perfeito amor afasta, distancia-se todo medo. Esse amor não tem medo, porque o perfeito amor, o verdadeiro amor, afasta todo medo. Agora, como é que nós conseguimos esse amor? Da onde ele procede? Como obtê-lo? Eu diria, como a Bíblia nos ensina, peça a Deus. Peça a Deus, porque assim já desde o Antigo Testamento, Isaías já falava, porque Ele dá de bom grado. Ele dá de bom grado o perdão, Ele dá de bom grado o seu amor àqueles que o desejam. Agora, nós temos também problemas aqui, quando se trata em pedir. Tiago, na sua carta, capítulo 4, fala um pouco sobre isso. E eu quero, assim, ler com vagar essa passagem de Tiago 4, verso 1 a 3. Ele fala um pouco, discute um pouco dessa coisa do conflito. De onde vêm as discussões e as brigas que há no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Pergunta Tiago. Vocês querem e não têm, e até matam para conseguir o que querem, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E, verso 3, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem por motivos errados, pedem apenas para o que lhes dá prazer. Então, Tiago fala um pouco por que a gente não recebe, ou da forma errada como nós pedimos. E aqui, então, eu dou o segundo passo. Falamos do primeiro, em tomar a iniciativa. O segundo passo é: peça a Deus por sabedoria. No que tange a resolver a reconciliação, né? Buscar reconciliação, precisamos de sabedoria e podemos pedir a Deus. Para sermos pacificadores, para sermos reconciliadores, precisamos, isso demanda sim sabedoria do alto, sabedoria especial. Volto a Tiago, capítulo 1, da mesma carta, versos 5 e 6, ele de novo fala sobre isso. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Simples. Ele não os repreenderá por pedirem. Peça. Mas, de novo, uma condicionante. Quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Peça, Deus não vai se aborrecer. Jesus já falou, comparando-nos, com o Pai eterno. Ele disse: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, aquilo que eles pedem a vocês, como o Pai Celeste não daria muito mais o seu Espírito a quem o pedir? Não é sem motivo que o medo nos paralisa quando se trata de buscarmos a reconciliação. Toquei um pouco nisso.
Porque não sabemos muitas vezes por onde começar, não sabemos o que fazer, não sabemos o que dizer, não sabemos que atitude tomar e ficamos paralisados. Por que eu daria, afinal de contas, o primeiro passo? É arriscado demais me expor, abordar essa pessoa de novo, ou pela primeira vez. Então, diante de tantas perguntas que muitas vezes brotam em nosso coração, peça por sabedoria, peça por discernimento, peça por ousadia. Poderíamos orar, aliás, podemos orar. Quem sabe não agora. Eu gostaria de convidá-lo para isso. Senhor, eu realmente preciso de Ti, da Tua ajuda, nós precisamos. Quando se trata de ir ao encontro da pessoa com quem estamos em conflito, encha-nos, Senhor, do Teu amor precioso. É único, Ele é incondicional, um amor sacrificial. Derrama, Senhor, do Teu Santo Espírito, renovadamente em nossos corações. Dá-nos a Tua sabedoria, sabedoria que vem do alto, preciosa. E, Senhor, muitas vezes não sei o que dizer, não sei quando dizer, não sei como dizer as coisas certas. Eu não sei quando é o melhor tempo. Senhor, coloco-me em Tuas mãos. Usa-me. Faça a Tua obra de reconciliação, primeiramente em mim mesmo, através de Jesus. E também através de mim, Senhor, usa-me para a reconciliação com o próximo. Assim, Senhor, planeje, dirija tudo isso, de forma que a reconciliação seja possível, que a Tua paz, a paz que vem do alto, que só Tu tens para dar, volte a imperar em nossas relações. Dá-nos, Senhor, a coragem necessária para darmos o primeiro passo. Dá-nos, Senhor, a sabedoria necessária para discernirmos o tempo certo, as palavras certas, a atitude correta. E dá-nos, Senhor, do Teu amor. Encha-nos deste Teu amor. Este amor que levou o Teu próprio Filho, único e amado, à cruz do Calvário, por meio de quem fomos reconciliados contigo, por meio de quem a reconciliação é possível. E isso nós Te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, nós podemos dar o primeiro passo, sim, e somos desafiados a isso. E temos e recebemos de Deus sabedoria para fazermos esse passo prático, ir na direção do outro. E aí um terceiro ponto que eu quero tocar é: comece com aquilo que é minha culpa, tua culpa. Se você busca reconciliação, não comece apontando o dedo, apontando a culpa do outro, esfregando a culpa do outro na cara dele. Porque normalmente, na grande maioria das vezes, nós conhecemos muito bem o nosso pecado, o nosso erro. Isso é patente, na maioria das vezes, nas pessoas. Elas sabem, nós sabemos. Então, não é por aí que a gente começa. Você lembra aquela vez, o que você disse, o que você fez? Não comece por aí. Não comece simplesmente criticando, né?
e apontando os dedos e descendo a lenha nas suas atitudes, na atitude do outro. Não inicie expondo, por assim dizer, simplesmente tudo que o outro fez de errado. Não inicie descrevendo as suas machucaduras, sua desilusão, suas frustrações que você teve com o outro. Inicie primeiro, quem sabe, com as nossas próprias mazelas, com aquilo que está dentro de nós, com as feridas e machucaduras que você causou na vida do outro, com aquilo que você e eu fizemos de errado. E peça perdão. Peça perdão. Pode ser, sim, você talvez esteja pensando nisso, que 99,9999% da culpa seja do outro. Pode ser. Mas você pode sim encontrar alguma coisa em você mesmo para confessar em relação ao conflito havido. Uma atitude que você teve que provocou a reação no outro, ou que você vinha tendo, algo que você fez, disse, da forma como você agiu, que provocou a reação no outro, algo que você deveria ter feito e não fez, algo que você deveria ter dito e não disse. Enfim, não é para procurar cabelo em ovo, mas seja sincero com você, seja honesto, permita que o Espírito Santo traga à sua mente, ao seu coração, o seu erro, a sua parcela de culpa nesse conflito. Afinal, ninguém de nós aqui, pelo que eu sei, é perfeito. Eu não sou, você não é. Podemos ter certeza disso. Portanto, comece confessando e pedindo perdão. Não é uma simples estratégia, mas certamente é uma atitude que desarma. É uma atitude que muitas vezes não se espera por parte da outra pessoa implicada numa relação conflituosa. Confesse e peça perdão. Então, ao invés de acusar, ao invés de atacar, ao invés de culpar, de achar desculpas para o que você fez, comece olhando para dentro de si mesmo. A Bíblia aponta para duas razões para os conflitos existirem normalmente entre nós, pessoas. O primeiro é o egoísmo. É que desde a queda nós somos pessoas centradas em nós mesmas. Colocamos-nos no centro do universo. O tentador nos colocou essa perspectiva: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão assumir um lugar de destaque. Vocês serão donos do seu nariz. E isso é uma parte que está impregnada em nossa vida e atitude. Ou seja, estamos focados naquilo que o meu coração deseja, aquilo que eu quero, aquilo que a minha cabeça quer. O pecado certamente nos afastou de Deus. E nós oramos, não é por acaso, sempre de novo, num culto, pedindo e clamando pelo perdão, porque pecamos. E podem olhar, podem observar, grande parte dos nossos conflitos passam pela dimensão porque estamos voltados para nós mesmos, para o nosso umbigo, queremos ser deuses de nós mesmos, colocamos-nos no centro do universo e assim estou cheio de mim mesmo. Quando estou cheio de mim mesmo, tudo e todos à minha volta me irritam, me aborrecem, me agridem, me tiram do sério, tudo me atinge e gera conflito. Normalmente está aqui uma grande questão.
Por outro lado, se eu estou cheio do amor de Deus, pense nisso. Se eu estou cheio do amor de Deus, praticamente nada ou pouca coisa vai me aborrecer, vai me atingir. Se o Espírito Santo de Deus habita meu coração, praticamente nada me afetará de forma profunda, ao ponto de gerar conflito. Se a paz de Cristo habita meu coração, praticamente nada me tira do sério. Então, a origem dos conflitos não está necessariamente naquilo que acontece ao meu derredor, naquilo que as pessoas fazem, dizem, mas naquilo que se passa no meu coração. Observe o seu coração. Senão, vejamos, se aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu demando, entra em choque, como somos todos da mesma estirpe, entra em choque com aquilo que você quer, que você sonha, você espera, você demanda, rapidamente estaremos em conflito. Porque somos diferentes, queremos coisas diferentes, com intensidade diferente. E é disso que Tiago está falando aqui na sua carta, capítulo 4, verso 1, quando a gente leu, e eu leio de novo: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Pergunta Tiago. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Isso é na versão internacional, na NVI. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: por acaso não provém dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês? A New Century Version fala em são causados by selfish desires, por desejos egoístas. Os conflitos são causados por desejos egoístas, que estão continuamente em guerra dentro de você. Eu achei sensacional a forma como o Eugene Peterson, na sua Bíblia, na sua versão chamada A Mensagem, a Bíblia é a Mensagem, traduz ou translitera Tiago aqui. Ele escreve assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Pergunta Tiago. Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem, diz ele. As guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito. Eu achei sensacional. Sejamos sinceros, não é na maioria das vezes assim? Ou é do meu jeito, ou vamos estar em conflito. O problema é que todo mundo pensa em si, só eu que penso em mim. Então, os conflitos começam, sim, dentro da gente. Assim, poderíamos dizer que quando estou em paz dentro de mim, quando a paz de Cristo habita meu coração, o que está fora não costuma me perturbar de uma forma tão profundamente. Como vocês acham que Jesus podia ficar tal qual uma ovelha diante de seus tosqueadores, como já profetizou Isaías, quando era interrogado por Caifás, pelo Sinédrio, por Pilatos? Pilatos ficou impressionado, porque ele interrogou muitos outros prisioneiros, mas ele ficou impressionado com Jesus porque ele não se defendia. Quando acusado injustamente, todas as testemunhas eram falsas, mesmo diante de Caifás, do Sinédrio, e Jesus não dizia nada. Porque se alguém nos faz alguma acusação falsa, a gente esperneia, a gente grita, a gente se impõe, porque isso é mentira, porque... E Jesus estava ali em silêncio. Como é possível? De onde vocês acham que isso provém quando Jesus, já pregado na cruz,
fora tudo que aconteceu a caminho até lá, mas já pregado na cruz, pôde orar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A verdadeira batalha de Jesus, ele já havia lutado lá no jardim do Getsemane, quando ele disse aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João: estou angustiado, uma angústia de morte. E ele suou sangue aquela noite, pedindo: Pai, eu sei que tudo te é possível, e se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ali, depois de 3 vezes orar, Jesus disse: vamos, chegou a hora. Agora, isso não significa que eu concorde com tudo o que os outros fazem, com tudo o que acontece ao meu derredor. Eu discordo com muitas coisas, eu fico indignado com muitas coisas, mas elas não precisam mais me aborrecer profundamente, elas não precisam mais tirar a minha paz e me conduzir a um conflito. Isso também não significa que tudo ao meu redor está certo. Muitas coisas estão erradas. Muitas coisas estão erradas comigo mesmo. Muitas coisas eu preciso mudar ainda. E sempre será assim. Mas eu não preciso mais deixar que todas essas coisas me estressem, roubem a minha paz, paz que recebemos de Cristo, paz que só Ele tem para dar. Afinal, Cristo habita o nosso coração. Ele nos presenteia a sua paz. Ele nos presenteia o perdão que Ele deseja e condiciona para que a gente perdoe outros. E assim nós oramos todo domingo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Agora, vamos dar uma olhadinha mais uma vez em nossos casamentos. Já falamos aqui semana passada, não sei se entre mentes está claro quem é tartaruga, quem é gambá, mas assim, casamentos, pela proximidade que a gente vive, muitas vezes os conflitos surgem. E é uma das áreas onde os conflitos muitas vezes são intensos e irreconciliáveis, se dá para dizer assim. Muitas vezes terminam em divórcio. Quando se busca a reconciliação nesses casos, costumamos ouvir um argumento. Já ouvi em várias conversas, e as pessoas dizem assim: pastor, não tem mais jeito, nós somos incompatíveis. Já ouviram isso? Nós somos incompatíveis, nós não somos alma gêmea. Aliás, esse é um termo que costuma ser usado por primeiro em processos de divórcio, e eu creio que ele é bem formulado por advogados e tudo mais que gostam de usar esse termo. Afinal, se a gente é incompatível, não adianta fazer nada, é só o divórcio mesmo. Mas ser incompatível, na verdade, não existe, né? Esse é um termo que não se justifica, porque todos nós somos incompatíveis. Falamos um pouco disso semana passada. Somos diferentes, muito diferentes uns dos outros. Lucimar e eu somos, muito diferentes. Em criação, em personalidade, em modo de pensar. Mas estamos aí há mais de 45 anos, graças a Deus. E ninguém é completamente compatível com você. Ninguém é igual a você. E para ser sincero, eu não gostaria de casar com alguém igualzinho a mim. Seria muito chato. Então,
Não importa com quem casamos, somos incompatíveis, de princípio. A questão é que nós fazemos nossas escolhas. Hoje é possível. Antigamente os casamentos eram arranjados, programados, não pelos implicados, mas pelos pais, pelas famílias. Escolhemos a pessoa com quem vamos casar, ou não? Alguém não escolheu? Escolhemos as pessoas as quais vamos amar, não é? Costumamos colocar nessa equação uma palavrinha que eu também não sei se cabe de todo, a tal da paixão. Estou apaixonado. E aí dá calafrio na barriga, né? A gente não vê a hora da semana passada. Hoje eu não sei mais como é que é, mas no meu tempo dava para namorar quarta-feira e sábado. Por isso tomava banho no sábado, né? Então, eu estou apaixonado por fulano, fulana. Contudo, é interessante que quando Deus cria o casamento foi obra de Deus, Deus não determinou que homem e mulher se apaixonassem. A paixão é um sentimento, e ele é importante, faz parte. Ele dá uma beleza à relação de um casal, mas ele não é determinante para a inexistência do conflito, para a sua permanência. Deus simplesmente uniu homem e mulher e os abençoou e fez o casamento. Adão tinha antes algumas outras opções, ele não gostou de nenhuma, né? Nenhuma era atrativa e chegava ao nível que ele era como homem. E quando Deus fez a mulher, ele disse: cara, é essa aí, osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta é minha parceira. E casaram, Deus os casou. Jesus foi questionado certa feita sobre o casamento, sobre o divórcio, na verdade, em Marcos capítulo 10, quem vem acompanhando nossas leituras como comunidade, passamos por isso recentemente. Chegamos ontem a Lucas 1, né? Então, em Marcos 10, verso 2 a 9, tem a seguinte situação que ali se coloca. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? E Jesus respondeu, fazendo uma pergunta: o que Moisés disse a respeito do divórcio lá na lei? E eles responderam: bom, Moisés permitiu o divórcio. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. E Jesus retoma a conversa: pois é, Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro, insensível, sem o amor pulsando no seu coração. Mas, diz Jesus, Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Por isso, e aí Jesus cita Gênesis 2, 24, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, diz Jesus, ele conclui que ninguém separe o que Deus uniu. Sendo assim, a questão da incompatibilidade não é determinante na questão do amor do casamento, vamos dizer assim. A questão do amor, né, não é determinante, da paixão, não é determinante do casamento. Mas o que é então determinante? Nessa questão de briga, muitas vezes de conflito, não é a incompatibilidade,
mas é a nossa inflexibilidade. A questão não é a incompatibilidade, é a nossa inflexibilidade. Nós não negociamos abrir mão do que eu quero, o que eu exijo, o que eu demando. Todos nós temos sonhos, projetos, ambições, visões de mundo, experiência de vida que são diferentes e costumamos bater o pé, como diz Eugene Peterson na versão lá de Tiago, ou é do meu jeito ou não tem jeito. Agora, as diferenças existem entre o casal também, e elas não precisam necessariamente nos conduzir ou culminar em conflito. Não precisam, sejamos sinceros. Especialmente para um casal que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. O pessoal que convive mais de perto comigo aqui na igreja, sabe de algumas coisinhas a meu respeito que talvez vocês não saibam, né? Mas eu tenho mania por algumas coisas assim. Para mim, ver um quadro torto, eu fico torto. Eu tenho que ir lá ajeitar, aí eu estou bem. Chamam de toque, não sei, mas se é também. E então, algumas coisas que eu já vi gente de fato brigar, parece que é brincadeira, mas não é, e poderia ser, já falei, acho que também aqui, nós resolvemos lá em casa a questão de apertar no meio da pasta de dente, que eu abomino. Então eu tenho a minha pasta, ela tem a dela, aperta onde quiser, aquele troço torto, a minha vai estar retinha desde baixo até em cima. Eu não vou brigar por isso, mas tem gente que briga. Então, as nossas diferenças podem se tornar em excelentes oportunidades para crescermos e amadurecermos na fé, na vida. Vamos deixar de ser crianças. Vamos caminhar rumo a uma maturidade, criar flexibilidade, não sermos rígidos nas nossos desejos e imposições. E creio que é possível afirmarmos, aliás, que o principal propósito do casamento não é tornar você feliz, mas é a sua santificação. É crescermos rumo à maturidade, à semelhança de Jesus, como lemos aqui lá em João, 1 João. Quando vamos vivendo nesse amor de Deus, vamos ficando perfeito e andamos como Jesus andou. Sendo assim, um grande inimigo do casamento são os conflitos que se acumulam por falta de reconciliação, por falta de flexibilidade, e por completa imaturidade, convenhamos. Cresça, amadureça, aprenda a ser humilde, flexível, amoroso, generoso, dê um passo atrás, dê 2 passos atrás se necessário. E o que vale para o casamento, vale também para a vida aonde você estiver, com colegas, com amigos, entre irmãos na comunidade. Vale para os nossos relacionamentos. Paulo nos ensina a nos revestirmos com valores que são produtos do Espírito Santo, obra do Espírito de Deus em nós, um novo caráter. Isso tem lá em Gálatas, mas também em Colossenses ele fala alguma coisa. Eu quero me dirigir ao fim e leio de Colossenses 3, um texto que usei muitas vezes em casamentos, em alocuções de casamento. E o pessoal costuma assim abanar a cabeça, não, é isso mesmo, é legal. Por quanto tempo? Como um bom discurso, diz assim, Colossenses 3, 12 e seguintes:
Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo, separado e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Em Gálatas ele vai ainda colocar outras coisas. Mas vocês conseguem pensar um relacionamento, casamento ou com pessoas onde não haja compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, benignidade, domínio próprio? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, do modo que vocês também devem perdoar. Lembre-se, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Almeida vai dizer, é o vínculo, é o elo perfeito. Permitam que a paz de Cristo governe em seus corações, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Esse verso 16, que eu li por penúltimo aqui, a mensagem de Cristo, o Evangelho, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Esse foi o versículo que a Lucimar mandou para mim. Hoje eu estou aproveitando para falar, né, porque ela não está aqui. Senão a gente maneira, né? Não, brincadeira. Mas a gente tinha começado a namorar, terminamos. Começamos a namorar, terminamos. Aí eu digo, agora chega, né? E daí, um dia desse, eu recebi um bilhetinho dela com esse versículo. Vamos retomar? Digo, tá bom, então vamos. Eu vou lá falar com o velho, o seu Raul Steyernager, e vamos começar direito esse negócio. Foi o que eu ouvi, né? Os irmãos, obviamente, quem conhece o Valdir e companhia, queriam preparar o terreno para mim ir lá fazer uma cilada comigo, mas daí como é que vai ser? Começa, termina e tal, como é que é esse negócio? Isso não, essa vez é diferente. Nós temos uma proposta, temos um moto de vida, e que era esse versículo. E continua palpitando em nosso coração. Ensinem-se, aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, amados, creiam-me, é sempre muito mais recompensador resolver um conflito do que dissolver um relacionamento. É muito mais recompensador resolver um conflito do que quebrar, romper relacionamentos. Assim, eu diria, supere os seus medos, encare os conflitos, resolva-os, restaure relacionamentos quebrados. Há muito mais bênção, há muito mais felicidade nisso, porque seremos chamados filhos, filhas de Deus. Eu estou muito
ainda brigando comigo mesmo sobre uma última abordagem. Eu já, na verdade, comecei a escrever, mas eu acho que quase devo fazer isso ainda, domingo que vem. Eu sei que pode ser cansativo tantos domingos sobre o mesmo tema, mas eu penso que vale a pena, porque nós somos hoje muito rápidos em romper relacionamentos por causa dos conflitos. Que o Senhor nos ajude a darmos o primeiro passo, pautados na sua graça e no seu amor. Amém.